Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, e em nome da Deloitte, gostaria de agradecer o convite endereçado pelo Jornal Expansão e aproveitar para cumprimentar todos os presentes que se encontram aqui comigo a assistir a este fórum, bem como os que se encontram a assistir em modo remoto. O desafio colocado à Deloitte passou por trazer uma apresentação sobre novas formas de apoio do setor segurador à economia, aos diversos setores económicos. E perante este desafio, estruturamos aqui uma apresentação focada em dois temas. Primeiro, um olhar alto nível sobre a evolução da situação pandémica em Angola e respectivos impactos ao nível dos principais indicadores macroeconómicos, seguido de um debruçar sobre principais políticas e programas do Executivo no processo de recuperação e de apoio aos diversos setores económicos e casos de sucesso de seguros, de novos produtos de seguros, quer para famílias, quer para empresas, que internacionalmente que poderão servir aqui de inspirador para um exercício que tem que ser feito pelas diversas companhias de repensar a oferta e a proposta de valor de seguros para o mercado. Passando desde já para o primeiro capítulo, apresento aqui neste quadro a evolução da situação pandémica em Angola. E gostava de destacar dois pontos que me parecem muito relevantes. Por um lado, e olhando àquilo que tem sido a evolução do número de casos dia, a crise Covid-19 continua ainda num ritmo ascendente. Em outubro e novembro registou-se o dobro do pico de número de novos casos quando comparado com os meses de agosto e setembro. Por outro lado, atendendo àquilo que é o ritmo de crescimento do número de óbitos quando comparado com o ritmo de crescimento do número de novos casos, aparentemente Angola poderá estar mais preparada hoje para combater a pandemia do que estava no início da crise, o que também é natural e faz parte do processo de aprendizagem, quer de Angola, quer dos outros países mundiais. Naturalmente, aqui a crise Covid-19 veio trazer aqui impactos significativos ao nível dos principais indicadores macroeconómicos. Angola já se encontrava num processo de recessão económica em 2018 e 2019. Ainda assim, segundo as previsões, quer do Executivo, quer do FMI, estima-se que o PIB decresça cerca de 4% em 2020, o que este decréscimo acaba por ser superior à previsão para o continente africano como um todo, que se situa nos 2,6%. Ainda assim, há países africanos que, de facto, cujos efeitos da crise Covid-19 foram superiores. Destaco aqui a África do Sul e Quénia, com previsões de decréscimo do PIB na ordem dos 8% e 5,9%. Se olharmos aos indicadores da dívida pública e da taxa de desemprego, de facto também acabaram por ser afetados aqui pelos efeitos da crise pandémica. Estima-se, de acordo com as previsões do FMI, que a dívida pública atinja os 120% no final de 2020. Em relação à taxa de desemprego, de acordo com os últimos dados do INE, assumiu um valor de 34% em setembro de 2020. Se olharmos agora para alguns setores da economia em particular e comparando a produção do segundo trimestre de 2020 com a produção do segundo trimestre de 2019, percebemos que, de facto, há um conjunto de setores muito relevantes na economia nacional que foram altamente impactados pela crise Covid-19. Como é o exemplo do setor dos transportes e armazenagem, construção, pesca, serviços imobiliários e petróleo. Ainda assim, de acordo com aquilo que são as previsões do Executivo, estima-se que existe uma recuperação destes setores já agora no segundo semestre de 2020, pelo que o valor de queda destes setores no final do ano não será tão grande quanto aquele que é aqui apresentado. Por outro lado, a pandemia também gerou aqui impactos positivos em alguns setores e muito derivado daquilo que foi o estado de emergência declarado pelo Executivo no final de março, com um período de lockdown, um período de confinamento que levou a muitas pessoas a estarem mais tempo em casa, em trabalho remoto e com isso, naturalmente, o setor das telecomunicações, eletricidade e água acabaram por ter aqui impactos positivos por via deste confinamento. Em relação à estratégia do Executivo, a excelentíssima doutora Ministra das Finanças já referiu aqui os principais eixos
Eu destaco apenas aqui o terceiro eixo da implementação do conteúdo setorial do Plano Nacional 1822, que de facto contém um conjunto de políticas e programas muito relevantes para a recuperação e o apoio aos diversos setores económicos. Não entrando aqui em detalhe naquilo que é o Plano de Desenvolvimento Nacional, existem de facto setores económicos que vão ser impactados positivamente por estes programas e por estes projetos que já estão previstos no Orçamento Geral do Estado, nomeadamente o setor agrícola, o setor pecuário, indústria transformadora, transportes e armazenagem, eletricidade, telecomunicações e construção, e existe ainda um conjunto de outros setores que serão impactados de uma forma indireta por estes programas e por estes projetos previstos na proposta do Orçamento Geral do Estado para 2021. Em termos de previsões de evolução dos indicadores macroeconómicos para 2021, as previsões do FMI são mais otimistas do que as do Executivo. Ainda assim, o Executivo prevê aqui uma estagnação da economia que contraria a curva de decréscimo que a economia vem tendo nos últimos 3 anos, o que pode significar, de facto, aqui uma inversão da curva da economia angolana já a partir do exercício de 2021. Estes slides serviram apenas para, e não me quis alongar muito sobre os mesmos, mas serviu apenas para dar algum contexto sobre aquilo que é a situação atual, que, como sabemos, é muito desafiante, mas também é nestas alturas de crises que surgem oportunidades. E por isso proponho, agora aqui na segunda parte da apresentação, trazer-vos aqui o papel dos seguros na recuperação da economia nacional. E apresento aqui neste quadro qual é que deverão ser os pilares relevantes do setor segurador no processo de apoio aos diversos setores económicos. Por um lado, e no topo, está o aumento da cultura dos seguros, tema da literacia financeira, que tem que ser devidamente acompanhado pelo lançamento de novos produtos, quer para particulares, quer para empresas, e que tem que ser naturalmente suportado num processo de transformação digital. E agora, aqui para os slides seguintes, proponho abordar cada um destes 3 eixos. Em relação à cultura dos seguros, de facto, os agentes económicos têm que perceber que as seguradoras são suas parceiras, são um pilar naquilo que é a proteção dos seus riscos. E para mudar esse mindset, porque muitas vezes aquilo que se sente no mercado é que, de facto, as empresas, os agentes económicos não têm essa percepção de ter as companhias de seguro como, de facto, suas parceiras, como, de facto, seu bastião na proteção dos seus riscos. Há aqui 3 aspectos que eu acho que são fundamentais naquilo que deve ser a atuação das seguradoras. Por um lado, como eu referi há pouco, as ações de dinamização e de comunicação constantes de todo o setor, de todas as companhias, para, de facto, promover aquilo que é a cultura dos seguros e o aumento da literacia seguradora. A título de exemplo, na África do Sul, a agência reguladora lançou em 2019 um programa para várias universidades do país, onde, de facto, tem um conjunto de conteúdos muito interessante que pretende promover aquilo que é o aumento do conhecimento dos seguros em alunos universitários. A própria AGAs lançou em 2019 um programa para alunos do 2º e 3º ciclo, onde se propõe também a levar um conjunto de conteúdos sobre a importância dos seguros, a diferença entre seguros obrigatórios e seguros facultativos, e é um programa que já abrangeu cerca de 70 escolas e 2.500 alunos. Por isso há uma tendência, globalmente, de estas iniciativas de comunicação e de promoção dos seguros acontecerem junto das populações mais jovens, nomeadamente dos estudantes. O que, de facto, faz muito sentido, tendo em conta aquilo que é a idade média em Angola, poderá, de facto, fazer muito sentido apostar e direcionar estas ações de sensibilização e de comunicação, de facto, aos jovens deste país, que serão naturalmente os futuros consumidores de seguros no futuro. Em segundo lugar, destaco aqui o tema da qualidade, ou seja, tão importante quanto eu ter um serviço de qualidade na pré-venda, quando estou a tentar colocar o meu produto seguro, é ter também esta qualidade enquanto pilar de atuação ao nível da gestão e do tratamento dos sinistros. É muito importante as seguradoras terem esta experiência positiva de, em caso de acidente, eu tive a seguradora ao meu lado, que me ajudou, que me apoiou, que se responsabilizou pela indenização, e criar aqui esta experiência boa por parte dos agentes económicos, o que acaba por poder abrir portas para a colocação de outros
produtos de seguros. Por último, que um terceiro aspecto também é fundamental, o lançamento de novos produtos de seguros, quer para famílias, quer para empresas, tem que estar no topo das prioridades das várias seguradoras aqui em Angola, quer porque existem sempre novos riscos, por um lado, por outro também existem sempre novas necessidades das empresas e das famílias, pelo que a revisão da proposta de valor de seguros do setor segurador deverá estar sempre no topo das prioridades. Em relação ao processo de transformação digital, não me vou aqui alongar em relação a temas digital, trago-vos apenas aquilo que são as previsões de crescimento da penetração do smartphone e da internet em Angola. Em 2020 este valor é cerca de 30%, ou seja, à data de hoje 30% da população angolana tem acesso a um smartphone e tem acesso à internet. Ainda assim perspectiva-se que este número cresça exponencialmente até 2025, com valores a rondar os 55%. Por isso, o processo de transformação digital pode existir, porque o potencial está lá e o mercado está lá. De facto, as pessoas vão ter acesso, quer à internet, quer a apps que sejam lançadas pelas seguradoras, e por isso consideramos que é um tema muito relevante para trazer aqui este fórum. Destaco só aqui mais dois temas que me parecem ser também muito importantes. Angola compara bem com outros países africanos que são considerados referência no continente no lançamento de produtos por via de telemóveis, o que é também um aspecto importante. Por outro lado, estes 55% da penetração do smartphone em 2025 não considera população que tem acesso a telemóveis que não smartphone. O que significa que, e como sabemos, há um conjunto de soluções de colocação de serviços financeiros através dos telemóveis que não necessitam de ser smartphones, o que significa que o potencial aqui deste mercado e destes modelos alternativos de distribuição de seguros por via telemóveis é de facto muito grande. Por último, trago aqui a este fórum um conjunto de produtos de seguros internacionais que devem servir, como eu referi há pouco, de inspiração para o exercício de reflexão que tem que ser feito pelo setor ao nível da oferta de produtos e serviços, quer para empresas, quer para particulares. Em primeiro lugar, destaco aqui seguros na área da saúde e do vida direcionados a famílias com baixos rendimentos, e trago aqui o exemplo da Emtiba, que assenta no Mepesa, que é conhecido por todos nós e que permite, de facto, aos clientes transferirem fundos do Mepesa para o Metiba e utilizarem esses fundos em cuidados de saúde. Esta plataforma foi lançada em 2016 no Quénia pela empresa de telecomunicações Safaricom e conta já com 3.000 prestadores na área da saúde e com cerca de 4.500 clientes ativos. Por outro lado, aqui muito perto de nós, no Zimbábue, há aqui também um use case muito interessante de uma parceria da seguradora First Mutual Life com a empresa de tecnologia Tresco, que desenvolveu também um seguro-vida direcionado a populações com baixos rendimentos, que permite a cada carregamento de telemóvel que existe, parte desse valor do carregamento vai contribuindo para um seguro-vida. Esta parceria, este produto no Zimbábue permitiu atingir cerca de 20% em termos de taxa de penetração no horizonte temporal de 7 meses, pelo que os resultados desta parceria foram muito positivos e, mais uma vez, tendo em conta aquilo que é a dificuldade que existe à data de hoje da população angolana com menos rendimentos aceder aos seguros, este tipo de seguros pode ser muito relevante e pode ser aqui uma oportunidade para as companhias de seguro protegerem as famílias que hoje em dia não têm capacidade de chegar aos seguros. Ainda na área da saúde, como sabemos, o mercado da telemedicina, por via daquilo que é a pandemia Covid-19, está em crescimento, cresceu muito. Perspectiva-se que este crescimento seja continuado nos próximos 5 anos. Globalmente, a taxa de crescimento médio do mercado da telemedicina vai ser muito relevante nos próximos anos. Em África, em particular, estima-se que seja à volta dos 12,
13% em termos de crescimento médio ao ano, pelo que existe aqui uma oportunidade de prestar serviços de saúde através de canais alternativos, por um lado, e por outro, montar produtos de seguros de saúde que sejam mais fáceis de colocar a pessoas que à data de hoje não conseguem e não têm a oportunidade de comprar um produto de saúde. Esta plataforma, que foi desenvolvida pela Companhia de Seguros Bradesco no Brasil, é totalmente online, está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, e permite de facto aos clientes quer ter consultas em regime online, quer receber atestados médicos, pedir exames, tudo de uma forma digital, sem haver necessidade de deslocação, quer seja a clínicas, quer seja a hospitais. A seguradora Discovery, na África do Sul, lançou também um produto muito interessante, em que fomenta o estilo de vida saudável pelas pessoas, e com base numa app que contém um conjunto de atividades de exercício físico, quanto mais as pessoas fizerem exercício físico, vão recebendo pontos que depois traduzem-se em descontos nos prémios das apólices ou em descontos em parceiros da companhia Discovery. Este programa chama-se Vitality, é muito conhecido, está presente em 11 países, nos 5 continentes, e já impacta globalmente 1,5 milhões de pessoas. Em relação às empresas, trouxe aqui 2 exemplos que parecem ser muito relevantes, tendo em conta aquilo que é o contexto atual. Primeiro, o tema de cybersecurity. Aqui em Angola, como sabemos, grande parte das empresas tem os seus colaboradores a trabalhar em modo remoto, a partir das suas casas, e os níveis de segurança das internets de casa é muito inferior ao nível de segurança das empresas, pelo que o risco de cyberataques é maior, pelo que as seguradoras estão-se a posicionar internacionalmente na montagem de produtos que cubram este tipo de riscos. Trago aqui o exemplo da AXA, nos Estados Unidos, que tem cerca de 23% de cota de mercado deste setor. Trago também aqui um exemplo muito interessante e que faz muito sentido aqui no contexto em Angola, tendo em conta a necessidade de diversificação da economia e a aposta no setor agrícola, que é uma empresa tecnológica, que é a Agritask, que está sediada em Israel, mas trabalha em parceria com companhias de seguro, quer em África, quer na América do Sul, e através da utilização de tecnologias como drones e satélites, que recolhe dados e trabalha dados sobre clima e sobre o solo, permite ter aqui 2 vantagens muito significativas, quer para os pequenas empresas do setor agrícola, quer para as companhias de seguro. Para os agricultores, permite maximizar e tirar a máxima rentabilidade das suas produções e minimizar riscos de perda ao nível das colheitas. Para as seguradoras, apoia naquilo que é a criação de apólices mais rigorosas e customizadas, muito relevante na fase de análise e de subscrição de riscos. Esta parceria da Agritask com seguradoras, quer no continente africano, quer na América do Sul, conta já com 70 clientes, distribuído em 30 países, e o número relevante que gostava de destacar é que a taxa anual de retenção deste serviço é de 94%, o que é significativo e demonstra que quer os pequenos agricultores e quer o setor segurador estão satisfeitos com esta inovação e com a proposta de valor desta empresa. Ainda para as empresas, trago aqui um exemplo também da Discovery, que pode ser muito interessante no atual contexto no contexto atual e naquilo que é a necessidade de dinamizar o segmento das PMEs em Angola, que passa por um serviço que é prestado às pequenas e médias empresas de análise financeira das empresas e análise de risco das empresas, e com base nos resultados dessas análises, desse Business Health Check e de Risk Assessment, as empresas podem conseguir ter cashback daquilo que foram os seus custos mensais com seguros. Isto é muito relevante no contexto atual porque, por um lado, como sabemos, as PMEs têm algumas falhas de conhecimento nos seus exercícios de orçamentação, gestão financeira, projeções financeiras, e isto pode ser um serviço muito interessante para as PMEs,
E por isso fez-nos bastante sentido trazer aqui como exemplo. A Generali, e tendo em conta aquilo que é o contexto atual, lançou um seguro muito premente face àquilo que é o contexto de incerteza em que vivemos, que protege quer seguradores independentes, quer PMEs, nas atividades de consultoria, advocacia, basicamente as atividades de aconselhamento sobre o risco de serem acusados e terem aqui reclamações por mau aconselhamento. É um seguro que parece-me ser muito interessante pelo facto de ser muito adaptado àquilo que é o contexto atual. Por último, e em jeito de conclusão, deixo-vos aqui as principais mensagens desta apresentação. Em primeiro lugar, vivemos efetivamente um período de crise originada e acelerada pela pandemia Covid-19, que tem um impacto significativo ao nível da economia nacional. As estimativas mais recentes, quer do Executivo, quer do FMI, apontam para uma descida em 2020 de aproximadamente 4%, com um impacto generalizado nos principais setores da economia. No entanto, a proposta do Orçamento Geral do Estado para 2021 contempla já um conjunto muito alargado, quer de políticas, quer de programas de apoio à recuperação da economia. O setor segurador deverá estar muito focado naquilo que é o aumento da literacia seguradora, a promoção da cultura dos seguros. Como eu referi, as ações de dinamização junto dos jovens parece-me ser um fator muito relevante e pode ser de facto um caminho de todo o ecossistema segurador, por um lado, mas o tema da qualidade, nomeadamente no serviço pós-venda, na gestão dos sinistros, é também muito, muito relevante, tendo em conta que é esta alteração de paradigma que queremos criar, que é que os agentes económicos passem a olhar para as seguradoras como suas parceiras, como uma parte relevante dos seus negócios. O processo de transformação digital deve funcionar como acelerador, como catalisador na disseminação de produtos, quer na fase de contratação de apólices, quer na fase de gestão das mesmas, e aqui o desenvolvimento de soluções de autosserviço é muito, muito relevante. Chegar aos meus agentes económicos, chegar aos meus clientes particulares através de soluções digital. Por último, terá que estar naturalmente, como referi há pouco, no topo das prioridades de todas as companhias de seguro, o lançamento de novos produtos, quer para famílias, quer para empresas, que respondam a novas necessidades que existam e a novos riscos que também possam passar a existir. E com isto também promover o aumento da cultura dos seguros e a respectiva taxa de penetração dos mesmos em Angola. E com este slide encerro aqui a minha apresentação. Muito obrigado.